meus irmãos, bom dia. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje estaremos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo, uma matéria muito importante para que nós venhamos desenvolver um pouco mais de conhecimento sobre essa doutrina. E por isso eu os convido nesta hora para que façamos uma oração de agradecimento. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem nos guiado, ó Pai. Mesmo em meio a esta pandemia, o Senhor tem nos confortado e nos dado, ó Pai, as oportunidades para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nos ilumina nesta hora e nos ajude para que aprendamos um pouco mais para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, peço perdão pelos meus pecados. Amém. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina que, desde o Antigo Testamento, já faz parte da vida dos cristãos. No entanto, no Novo Testamento ela foi melhor distribuída através dos ensinamentos, tanto de João como de Jesus Cristo, ao qual nos deu a palavra para que nós pudéssemos aprender um pouco mais. Entanto, eu convido nesta hora que abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, dos versículos 7 ao 8. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E também em Atos, capítulo 1, dos versículos 4 ao 11. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Aqui está um breve relato na palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Então, antes de abordar esse assunto, nós vamos ver algumas observações. O termo batismo com o Espírito Santo é bíblico. A regra infalível da interpretação da Escritura é a mesma Escritura. O termo batismo com o Espírito Santo não se encontra no Antigo Testamento. Então, o ponto 1, ele nos mostra que nós devemos saber que o termo batismo com o Espírito Santo, ele é bíblico e é a palavra de Deus. Porém, sua interpretação tem causado muita confusão. Por quê? Causado muita confusão, meus irmãos, porque muitas vezes
nós queremos interpretar esta doutrina por nós mesmos, não olhando a palavra do Senhor para nos dar indicação do que significa o batismo com o Espírito Santo. Por isso é de suma importância que, seja qual for a doutrina estudada por nós, não convém aceitar cegamente a interpretação popular, ou seja, nossa própria interpretação, sem antes verificar a base bíblica disso. Então, quando alguém nos fala sobre alguma doutrina, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, se é por imersão, aspersão, efusão, seja lá qual for o contexto, nós devemos sempre buscar amparo na palavra do Senhor, porque o Velho Testamento aponta para o Novo e o Novo para o Velho. Então a Bíblia se completa por si só. Por isso é importante que tudo que nós formos estudar, nós busquemos conhecimento na palavra. Fazemos essa verificação com a maioria das verdades ditas, tais como as doutrinas de fé e de arrependimento. Portanto, apliquemos a mesma norma à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, como eu já disse, é de suma importância nós aplicarmos a mesma norma para aprendermos sobre essa doutrina. Porque é muito importante atentar para a base, que é a regra infalível de interpretação da Escritura, é a mesma Escritura ou a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido não é múltiplo, mas único. Esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Ou seja, quando nós formos aprender sobre alguma doutrina, nós devemos buscar textos específicos que falam sobre essa doutrina. E a doutrina do batismo com o Espírito Santo tem levado muitos irmãos ao erro quando eles tentam interpretar essa doutrina por si só, porque acaba caindo por terra quando nós verificamos na palavra o significado daquilo que Jesus mesmo quis nos ensinar. Então, a profecia do batismo com o Espírito Santo foi uma promessa recebida pelos ouvintes do Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Que desde o Antigo Testamento já era falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela foi anunciada também por João Batista e confirmada por Jesus Cristo. Portanto, devemos fazer uma pergunta. Quando ouviram a expressão batismo com o Espírito Santo, o que entenderam as multidões que seguiam João Batista? A resposta a essa pergunta facilitará sua interpretação. João Batista foi ouvido pelas multidões por causa de sua fiel exposição das Escrituras. Embora o termo batismo com o Espírito Santo não se encontre no Antigo Testamento, as multidões entenderam perfeitamente a alusão do pregador. Ou seja, eles entenderam porque o próprio Espírito já estava iluminando João Batista e os demais. Então, o batismo com o Espírito Santo seria o seu prometido derramamento em medidas desconhecidas até então. Não estamos negando a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tudo que ele fez no Novo Testamento foi conhecido e experimentado também no Velho Testamento, mas para uma porção de pessoas específicas que eram restritas ao povo de Israel, ou seja, aos israelitas. Naquele momento, o Espírito Santo atuava somente para o povo escolhido de Deus, pois eram os únicos que tinham acesso a ele. Então, Pentecostes
abriu as portas a todas as nações. Então, esse é um momento ímpar que nós vemos na palavra do Senhor, ali em Atos, quando, da descida do Espírito Santo, abre a possibilidade para todas as nações fazerem parte do corpo de Cristo, através do batismo com o Espírito Santo. Então é muito sugestivo o registro da admiração do apóstolo Pedro, quando reconheceu que os gentios de Cesareia receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus em Jerusalém. Vejamos Atos 10, 45, o que diz. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, naquele momento, o Espírito Santo ele foi derramado para todos os povos que estavam ali, naquele lugar. Então eles se admiraram porque o povo gentílico não tinha acesso às coisas pertinentes que era só ao povo de Israel. Mas naquele momento o Senhor, através da obra do Espírito Santo, deu esta oportunidade para que eles fossem batizados também. Em Atos 15, 8, 9, nós também podemos ver que o nosso Deus fez uma grande obra na vida destes homens. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Olha que passagem mais bela, meus irmãos. E esta palavra ela é muito importante para que nós entendamos que naquele momento Deus abre as portas da tua igreja ao povo gentílico. Olha só o versículo 9 novamente. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Ele não fez distinção entre aquele povo que não fazia parte da tribo de Israel, mas ele abriu a oportunidade para que eles viessem a fazer parte deste povo como co-herdeiros de Cristo. Então, é muito interessante aprendermos sobre o Espírito Santo, porque nós também vamos aprender algumas distinções e contraste sobre quando João Batista falava do Espírito Santo e como Jesus também o fez. Então é importante que vocês abram a palavra do Senhor em Marcos 1, versículos 7 e 8. Novamente. Então aqui diz: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então aqui era João falando sobre o batismo, e ele mostra que ele não era digno de sequer desatar as sandálias do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele pregava com ênfase, porém, ele batizava as pessoas, mas ele tinha a convicção e a plena certeza que quando Cristo viesse, o batismo ao qual ele ia administrar era muito mais poderoso, porque ele
e batizar com o Espírito Santo. A água em si, ela não muda o nosso jeito, não muda a nossa situação, né? O confessar somente, se não houver parte com o Espírito Santo, de nada adianta. Por isso ele reconhece que quando Jesus viesse, ele ia batizar com o Espírito Santo. Então é muito importante nós aprendermos este contraste para que nós venhamos a estabelecer o que de fato o Espírito Santo pode fazer por nós, em nossas vidas. O contraste de dignidade que eu já falei, né? Que é Cristo é mais poderoso. João Batista é tão pequeno diante da majestade de Cristo que não é digno de curvar-se e desatar-lhe as correias das sandálias. Esse é o ponto que nós já vimos. Ponto B, o contraste das realizações. João toma a água e batiza as pessoas. Por quê? Visando seu arrependimento e purificação. Porém, Jesus Cristo toma o Espírito Santo e batiza as pessoas. Fazendo o quê? Efetuando seu arrependimento e purificação. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar os nossos pecados e para que nós possamos nos arrepender de todo o mal que nós temos praticado. Por isso eu disse anteriormente que a água em si, ela não pode nos limpar interiormente. Mas o Espírito Santo é aquele que molda o nosso ser, é aquele que muda a nossa vida, é aquele que dá a oportunidade para o ladrão na cruz dizer, pedir a Jesus para que o salve. E somente o Espírito Santo podia fazer que ele reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. E o que acontece naquele momento? Jesus diz a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o Espírito Santo fez que ele reconhecesse o nosso Senhor como Salvador da vida dele. Então, o Espírito Santo é este, que nos lava interiormente. Por isso, esse contraste de realizações, ele é muito diferente. Por isso que é importante que nós venhamos nos atentar. Também o contraste é percebido pelos instrumentos usados e seus respectivos resultados. João, usando água, consegue apenas exortar as pessoas ao arrependimento e à purificação, como eu já disse. Mas Jesus Cristo, usando o instrumento vivo, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, efetua nas pessoas o verdadeiro arrependimento e a verdadeira purificação. Vejamos o que Atos, capítulo 5, 31, tem a nos mostrar sobre isso. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Ou seja, falando sobre Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, ele traz ao povo de Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Este é o Espírito Santo, aquele que atua em nossas vidas para que nós venhamos reconhecer o quão pecador nós somos. A água tem um valor simbólico, porém o pecador precisa de algo além do mero simbolismo. Ele precisa da realidade transformadora do Espírito Santo. Então, o cumprimento das profecias
era algo que foi prometido com o batismo do Espírito Santo, que diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atendei à justiça. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é um texto muito conhecido que nós encontramos em Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 18. Outro texto: aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 e 27. Então, quando Jesus prega sobre o Espírito Santo, ali logo em Pentecostes, é o cumprimento das profecias feitas pelos profetas. Então, o batismo nunca foi entendido como uma imersão, antes foi sempre visto como uma unção, Isaías 61, uma aspersão, Ezequiel 36, 25, um derramamento, Joel 2, 28. Sendo assim, o batismo com o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, foi visto como algo que desceu, pousou, caiu, foi derramado. E esses textos nós podemos encontrar em Atos 1:8, 2, capítulo 2, versículo 3, capítulo 10, do 44 ao 45. E o resultado desse derramamento foi: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Portanto, o batismo com o Espírito Santo descreve a entrada dele na vida do homem, a fim de dar início a todos os propósitos de Deus na salvação do pecador. Assim que o Espírito Santo adentrou em nossas vidas, nós começamos a enxergar de fato os nossos erros, e ele nos conduz a uma regeneração genuína. O que a água e o simples falar não pode fazer, o Espírito Santo, que é enviado por Deus para as nossas vidas, ele muda a situação do homem, seja ele ou que esteja em qualquer situação. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é poderoso. Ele é poderoso de tal forma que ele faz que nós venhamos mudar totalmente a nossa vida. Porque por nós mesmos sequer nós poderíamos pronunciar o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo, quando atua em nossas vidas, ele faz que nós venhamos a enxergar espiritualmente tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós enxerguemos, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, ele traz a regeneração, que é o nascimento do Espírito. O homem natural é espiritualmente morto em seus delitos e pecados. É incapaz de responder por si mesmo a qualquer exortação à salvação. Outro ponto importante dentro do tema regeneração é a vocação eficaz, que é vivificado e renovado pelo Espírito Santo. A confissão de fé designa a regeneração como vocação eficaz e ensina: esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então nós temos alguns
textos muito importantes que se encontram em Tito 3, 4, 5, 1 Coríntios 2, versículo 14, Romanos 8, 7 e 9, João 5, 25 e Ezequiel 37, 27. A regeneração é a parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é somente como alguns querem nos ensinar, que é quem não foi batizado com o Espírito Santo não fala em línguas, não tem revelação, mas isso não é importante. O mais importante é a regeneração, é a parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Porque essas coisas nós podemos aprender repetindo algumas palavras. Ou falar que teve uma visão, mas a regeneração não. Ou o Espírito Santo atua de fato em nossas vidas, ou nós meramente vamos enganar as pessoas por algum tempo. Mas ao Espírito Santo ninguém engana. Ao nosso Deus jamais podemos enganar, porque Ele é onisciente, onipresente. É Ele que atua em nossos corações. Por isso é importante nos atentarmos sobre esta obra magnífica que é a obra da regeneração em nossas vidas. Também temos o arrependimento. Uma das primeiras obras do Espírito Santo é convencer o pecador de seu pecado e conduzi-lo ao arrependimento. Então veja bem, é uma das primeiras obras. Fazer nós nos reconhecermos pecadores. E não outras coisas que dizem por aí. Senão, como aquelas pessoas seriam aceitas em Pentecostes, se não fosse assim? O lavar regenerador dentro de nós faz parte do trabalho do Espírito Santo. Por isso, aqueles homens gentios que não faziam parte do povo de Israel puderam reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. E todos se admiraram quando ali, junto com aquela nação, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, esse arrependimento é uma graça salvadora que o Espírito Santo opera no coração do pecador pela palavra de Deus. É por essa graça que ele percebe e sente o perigo, a torpeza e o caráter odioso dos seus pecados, vindo então a aprender a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Então a experiência do arrependimento é uma parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. 4. Fé em Jesus Cristo. Uma das atividades do Espírito Santo é apontar o pecador arrependido para Jesus. Ou seja, ele intercede por nós neste momento. Quando ele nos regenera, faz que nós reconheçamos os nossos pecados, ele nos leva e faz essa ponte, né? Ele aponta o pecador arrependido para Jesus, ou seja, os eleitos de Deus são conduzidos a Jesus Cristo através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. A fé justificadora é uma graça salvífica operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador. A experiência do exercício da fé em Jesus Cristo é também uma parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Então, isso é muito importante para que nós venhamos aprender nesta manhã, meus irmãos, a experiência do exercício da fé em Jesus Cristo. É também uma parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Vejam bem quantas obras magníficas o Espírito Santo faz em nossas vidas. Não é somente uma ou duas, mas é um regenerar completo. Ele muda a situação do pecador.
e coloca junto a Jesus Cristo, para que nós venhamos a dar bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de salvação, para a glória do nosso Senhor e Salvador. Enfim, meus irmãos, você se preocupa com o caráter bíblico das doutrinas que são parte integrante da vida? A realidade do batismo com o Espírito Santo em você e em mim se manifestará por meio das experiências da regeneração, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo? É algo para que nós pensemos, algo que nós devemos aprender para saber que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é tão poderoso quanto as demais pessoas, que é o Deus Criador, Jesus Cristo Salvador e o Espírito Santo Regenerador de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos dê capacidade para entender a doutrina do batismo com o Espírito Santo e que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com mais esta lição de preparação para a profissão de fé. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos. Amém.